Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir mais uma vez com vocês essa questão da laicidade. Aqui no canal nós temos já alguns vídeos que debatem essa questão, mas eu gostaria de mostrar para vocês na prática, o que de fato acontece na sociedade quando a gente fala sobre esse problema da laicidade. Será que existe esse problema no Brasil? Ou será que isso é um problema somente de alguns países lá fora, que a gente acha que são radicais no que se refere à questão religiosa? Ou será que aqui no Brasil não existe essa problemática envolvendo a laicidade? Bom, eu vou ler aqui uma notícia que saiu na mídia e depois então vou fazer alguns comentários sobre essa notícia para que a gente possa fazer essa relação exatamente sobre o assunto da laicidade. Então a notícia que saiu é a seguinte, que a prefeitura da cidade de Aparecida, uma cidade muito conhecida em São Paulo, a cidade de Aparecida, que ela quer construir, uma imagem de 50 metros de altura, em um lugar público, e então um grupo entrou com uma ação, para embargar essa obra exatamente em nome da laicidade. E aí vamos ver o que diz a notícia. A notícia diz o seguinte, que a decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, que revogou uma sentença anterior dada em favor da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Bem, aqui já começa um problema, Quer dizer, um problema, eu vou explicar por quê. Porque no Brasil a gente já tem um preconceito quando a pessoa se apresenta ou se diz ateu, E aí logo vem aquela reação de dizer, bom, mas essas pessoas só estão entrando com esse pedido para embargar essa obra porque eles são ateus, eles não acreditam em uma divindade, eles não têm religião, por isso eles são contra a religião e aí eles estão fazendo esse movimento. Então já é uma barreira, já é um preconceito quando a entidade que entra com esse pedido é a Associação Brasileira de Ateus. Mas em todo caso, mesmo que não fosse outro grupo, eu penso que a decisão também seria a mesma. Então diz aqui, numa ação contra a instalação do monumento, a ATEA argumentou que o Estado não pode fomentar uma religião. Então esse foi o argumento, da ATEA, que é a Associação então, aqui dos Ateus e Agnósticos, que o Estado não pode fomentar uma religião. Claro, esse é um dos princípios do que a gente chama de laicidade, é um dos princípios que fundamenta a laicidade. O Estado não pode ser promotor de uma religião, Ele pode até, ele deveria reconhecer, ele deve reconhecer a diversidade religiosa, mas ele não pode promover especificamente um grupo religioso, até porque no Brasil a gente não tem, constitucionalmente o Brasil não tem uma religião oficial, não faz opção por uma religião oficial, pelo menos na lei, Claro que na prática isso não é bem assim. Na prática, de fato, a gente começa a perceber que o cristianismo no Brasil tem uma prevalência e também alguns privilégios, aliás, eu diria muitos privilégios e também preferência, principalmente em época de eleição e principalmente quando está se falando de fazer política, quando quer levar em consideração aí angariar votos ou estar bem com a população. Então esse foi o argumento, não pode fomentar uma religião.
que de fato é um fundamento do que a gente entende por laicidade. Agora, a notícia continua dizendo o seguinte, que em primeira instância, a justiça entendeu que o município não poderia investir recursos públicos na obra. Ó, então veja aqui que interessante. Uma decisão da justiça, na primeira instância, foi que o Estado não pode investir recursos públicos. Então, a gente está partindo do pressuposto que essa obra estava sendo realizada não só com recursos privados, não só com recursos particulares, mas também havia ali recursos da prefeitura ou do Estado, enfim. Mas havia, então, recursos públicos. E a decisão para que a obra não fosse em frente é que ela não poderia ter ali recursos públicos. Bom, também diz aqui a decisão, mesmo que a Aparecida seja o maior santuário mariano do mundo e tenha o turismo religioso uma das principais fontes de renda da população, a juíza não levou isso em consideração. Quer dizer, não é pelo fato de a cidade viver do turismo religioso que se configura ali uma oportunidade, que se configura ali uma forma de você fomentar, né, a religião ou uma obra religiosa com o dinheiro público. Então, a juíza levou em consideração que não poderia ser investido o dinheiro público e também não se justificaria o fato de ser uma cidade que tem no turismo religioso uma força, né? Bom, vamos ver o que continua aqui. Na ocasião, a juíza responsável determinou a interrupção imediata da instalação da imagem da santa, né, que tenha sido doada ao município por um artista, e além de pedir a devolução de qualquer valor usado nessa obra. Então, provavelmente, a notícia aqui não fala, mas se foi essa decisão, provavelmente tinha sim dinheiro público investido ali. E a juíza pediu que esse dinheiro, se por acaso tivesse sido investido, que ele deveria ser devolvido, né? Ela ainda pediu que o Ministério Público avaliasse o possível caso de improbidade administrativa por parte do município. Então veja, as decisões que foram tomadas aqui pela juíza me parecem que foram decisões corretas no que se refere à questão do cuidado dessa transparência e do cuidado também com o que a gente entende por laicidade. Mas vamos em diante. O que aconteceu então? O município e o artista recorreram da decisão e o Tribunal de Justiça de São Paulo então deu uma decisão agora contrária a essa que foi tomada, né? Então, liberando a retomada e conclusão da obra. Bom, aqui tem um detalhe importante, né? Se a obra já tinha sido iniciada, se a obra já estava, né, sendo realizada, isso aqui também é uma estratégia, né? Se a obra já está sendo feita, é muito difícil também alguém ir contra isso, principalmente em uma cidade turística em que o turismo religioso é muito forte, em que o sentimento religioso é muito forte. Seria muito difícil e complicado para um político, ou nesse caso uma corte, um juiz, mandar parar a obra e deixar a obra pela metade ali, porque aquilo ia causar uma comoção na cidade, nos fiéis e tal. Então isso também é uma forma de você pressionar, né? Pressionar a justiça e pressionar também pressionar os poderes, pressionar a população. Então não é por acaso que você inicia, você começa, e depois que iniciou, né, depois que a coisa está feita, é mais difícil de alguém embargar, de alguém deixar ali pela metade. Então, continua aqui
a reportagem dizendo que o desembargador, né, o relator, destacou que a laicidade do Estado, prevista na Constituição Nacional, não pode ser confundida com uma postura de intolerância religiosa. Bom, aqui eu vejo um outro problema nesse argumento. Não se trata, na verdade, de intolerância religiosa, né? Não está havendo aqui nenhuma perseguição à religião. Ninguém está pedindo para se banir a religião. Ninguém está pedindo para que esse grupo seja tirado da sociedade, ou que não possa se expressar, ou que seja alvo de perseguição ou coisa desse tipo, ou que tenha, ou que esteja havendo algum movimento de violência ou perseguição contra esse grupo. Se fosse assim, seria intolerância. Nesse caso, o que está acontecendo, na verdade, é um cuidado com o dinheiro público e a forma como ele está sendo investido. E aqui tem um problema, outro problema, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham que pelo fato da gente estar argumentando desta forma, porque você é contra a religião, é contra o cristianismo, é contra o catolicismo. Veja, se essa obra fosse realizada por qualquer outro grupo religioso, o argumento teria que ser o mesmo. Se fosse uma imagem de Iemanjá, ou se um grupo espírita quisesse levantar, fazer uma imagem gigantesca de Chico Xavier, por exemplo, ou enfim, qualquer outro grupo quisesse construir, por exemplo, um Buda gigante e tal, também o argumento teria que ser o mesmo. Não pode, com dinheiro público, não pode ser feito. Bom, ninguém está dizendo que o grupo religioso não possa fazer isso. Claro que pode. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Encantado, eles estão construindo um Cristo, né? Uma imagem do Cristo, uma imagem gigantesca, com o dinheiro privado, com o dinheiro dos fiéis. Se eu quiser ir lá fazer uma doação para que essa imagem seja construída, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode fazer a doação, pode contribuir. Não, o problema não é a construção da imagem. O problema é onde ela é construída, se é em local público e com dinheiro e com recursos públicos. Aqui é que está o problema. E como eu falei, muitas vezes as pessoas confundem, porque quando alguém se posiciona contra esse tipo de coisa, eles acham que as pessoas estão contra a religião. E foi o argumento que o relator usou aqui. Um argumento errado, né? Não há questão aqui de intolerância religiosa. Não existe intolerância religiosa. Existe quando você tenta limitar a ação da religião por algum motivo, isso não significa necessariamente intolerância religiosa. Por exemplo, esse caso que a gente está analisando aqui. Se um grupo religioso quer construir um templo, uma imagem, né, em um espaço público, com dinheiro público, isso não pode. Isso não é possível em nome da laicidade. Então isso não significa intolerância religiosa. Quando o grupo religioso comete uma infração, legal, ele deve ser limitado, ele deve ser combatido. Se ele não pode fazer determinada ação em algum local público, isso não quer dizer que as pessoas que são contra sejam intolerantes. Não quer dizer que houve perseguição religiosa. Não, o grupo está contrariando uma regra, está contrariando uma norma colocada pela sociedade, imposta pela lei. E quando você contraria essa regra, então você realmente tem que ser limitado, você tem que ser chamado à responsabilidade, porque você está contrariando uma regra.
Então, nem sempre aquilo que acontece na sociedade contra um grupo religioso significa intolerância, né? Nesse caso aqui, não pode se classificar como intolerância, né? Então, e ele continua, não se confundem laicidade com laicismo. Também não existe aqui laicismo, porque ninguém está pedindo aqui para o banimento, como eu falei, ou não reconhecimento do grupo religioso, né? Ninguém está pedindo que haja banimento dos credos ou coisa nesse sentido. Bom, e aí o outro argumento usado para a liberação da obra foi o econômico, né? Vejam que a primeira juíza que foi contra a obra disse que o argumento econômico não poderia ser um critério, né, para que o dinheiro público fosse investido. Aqui o relator, né, que deu causa, então ganha para o município, usa exatamente o argumento econômico. Ele diz que exatamente pela cidade de Aparecida, né, ser baseada, a sua economia ser baseada no turismo religioso, essa obra vai promover, vai fomentar então a economia local, a economia da cidade, tá? Então aqui ele conclui dizendo, portanto, caracterizado está o interesse público local nas ações do município de Aparecida no fomento ao turismo religioso da região, tá? Bom, aqui ele usa um argumento que é o interesse público. Tudo bem, poderia ser até, ou pode até ser, de interesse público, né? Mas é de interesse público de um grupo religioso específico. É claro que nesse caso a Constituição até defende que o Estado tenha alguma relação com a religião quando é de interesse público, né? Então o relator aqui ele foi esperto ao colocar aqui na sua decisão que ali há o interesse público. Agora, a gente entende que interesse público é aquele interesse também que vai atender não só um grupo específico, mas todo mundo que queira se beneficiar disso. Por exemplo, se um grupo religioso, seja ele qualquer, né, evangélico, católico, espírita, budista, enfim, qualquer um grupo, religião de matriz africana, se qualquer um grupo quiser construir um hospital para atender a população de um município e tem lá o terreno, mas não tem a verba, faz um projeto e o município ou o estado, enfim, dá ali a sua contribuição, ajudando na construção ou mesmo construindo para que atenda a toda a população, aí tem o interesse público, porque você não está atendendo somente quem é espírita, ou só quem é evangélico, ou só quem é católico. Você está atendendo todo mundo que necessita daquele local, né? Que tem necessidade de ser atendido naquela instituição, seja um hospital, seja uma escola. Então isso é o que a gente entende também por interesse público. Agora, claro que aqui fica muito difícil a gente separar de fato o interesse público ou não, porque mesmo quem não é católico, de fato se beneficia também do turismo econômico da cidade, porque, aliás, do turismo religioso, né?
porque você tem aí aluguel, você tem aí hotel, você tem aí pousadas, você tem aí empresas de ônibus, turismo, enfim, toda uma rede que realmente vive do turismo religioso. Então, de fato, existe aí um limite, né, muito curto, né, para que a gente possa separar do interesse público. Então eu diria que talvez o argumento mais forte, mais interessante aqui, foi ele ter dito que é de interesse público. Os outros, dizendo que isso se tratava de intolerância religiosa, né, ou coisa desse tipo, não tem fundamento, né? Porque, como eu disse, não se trata de fato de intolerância religiosa quando você decide que um grupo religioso não pode construir uma imagem, uma obra em um espaço público e ainda mais com o dinheiro público. Então era isso que eu queria discutir com vocês e trazer aqui para vocês perceberem que essa questão da laicidade, ela está presente na nossa sociedade e não se trata apenas de uma discussão teórica. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá!